No princípio, não era o verbo. No princípio era o caos. O homem andava perdido entre mitos, pergaminhos, profetas, falsos messias e deuses que conheciam através de trovões. Mas em algum ponto da história, surgiu um livro que se autoproclama a palavra de Deus. Mas quem escreveu esse livro? Hoje, no Fragmentos da Eternidade, você vai conhecer a origem obscura da Bíblia e o que ela tem em comum com o Alcorão e os escritos judaicos sagrados. Mas cuidado, nem tudo o que foi revelado foi autorizado a ser lido. A Bíblia não caiu do céu. Muitos acreditam que a Bíblia sempre existe, como se ela tivesse descido do céu inteiro, em letras douradas, entregue pelas mãos de anjos. Mas essa ideia é uma ilusão confortável. A verdade é que a Bíblia é uma colcha de retalhos sagrados, costurada por profetas, reis, escribas e, principalmente, por interesses de poder. Os primeiros textos surgiram entre 1200 e 1000 a.C. Eram registros orais, transmitidos de geração em geração, até serem escritos em pergaminhos por escritos hebreus. Foram décadas, séculos, até que esses textos fossem reunidos. E o que hoje chamamos de Antigo Testamento era, para os judeus, apenas a Torá, uma lei, 5 livros atribuídos a Moisés, mas que provavelmente não foram escritos por ele. Quem juntou tudo foi a igreja? Se você acha que foi Deus quem comprou os livros da Bíblia, sinto dizer, foi um comitê. Mais precisamente, o Concílio de Cartago, no ano de 397 depois de Cristo. Ali, bispos da Igreja Católica definiram o que era inspirado por Deus e o que era heresia. Foram removidos evangelhos, como o de Tomé, Judas e Maria Madalena, escritos que conheciam de um Jesus mais humano, mais íntimo, mais espiritual. Foram rejeitados. O critério? Obediência à doutrina da Igreja. A Igreja Católica, portanto, decidiu o que seria a Bíblia como conhecemos hoje. O Antigo Testamento, herdado do judaísmo, e o Novo Testamento, com os evangelhos e cartas apostólicas. Mas acredite, há livros que foram banidos, escondidos, queimados. Você está gostando desse mergulho na verdade oculta da fé? Então inscreva-se agora no Fragmentos da Eternidade, onde revelamos o que outros canais têm em tocar. Abra o sino, porque há revelações que só acontecem à meia-noite. Os Evangelhos. Quem escreveu? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos décadas após a morte de Jesus. Mateus e João eram apóstolos. Lucas era médico. Marcos era discípulo de Pedro. Mas nenhum deles escreveu de próprio punho. Os textos foram ditados, copiados, alterados ao longo dos séculos. Existem milhares de versões dos manuscritos antigos. E em muitos, os trechos são diferentes. Pequenos detalhes que mudam tudo. Jesus chorou? Jesus era Deus? Jesus apareceu para Maria ou para Pedro primeiro? Depende da versão do manuscrito. E o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, ou Tanakh para os judeus, foi moldado em 3 partes. A lei Torá, os profetas Neviim, os escritos Ketuvim. Ele foi escrito majoritariamente em hebraico, com partes em aramaico. A tradução para o grego, chamada Septuaginta, foi feita por 70 verdades judaicas e tornou-se a base da Bíblia cristã. Mas os judeus não aceitaram o Novo Testamento. Para eles, o Messias ainda não veio. Para os cristãos, ele já veio. E para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta. A influência política na Bíblia. Durante séculos, reis e imperadores manipularam a Bíblia para causar guerras, extermínios, cruzadas, escravidão. Constantino, imperador romano, usou o cristianismo para unificar o império. Lutero, o pai do protestantismo,
retirou 7 livros da Bíblia Católica, criando a versão protestante. Esses livros, conhecidos como deuterocanônicos, foram rejeitados por conter doutrinas incômodas, como o purgatório. Ou seja, a Bíblia foi moldada por interesses políticos e religiosos. Se você quiser continuar desvendando os segredos por trás da fé, inscreva-se agora mesmo nos Fragmentos da Eternidade. Aqui, nós não temos a verdade. Nós enfrentamos e a entregamos em fragmentos. A grande revelação. Agora chegou a hora de revelar o que quase ninguém fala. A Bíblia, o Alcorão e os textos sagrados judaicos. Todos têm uma origem em comum. Abraão, o pai da fé. Os judeus o consideram o patriarca de Israel. Os cristãos, o ancestral da linhagem de Jesus. E os muçulmanos, o antepassado direto de Maomé, através de Ismael. Sim, as 3 grandes religiões monoteístas vieram da mesma raiz. Do mesmo homem. Do mesmo Deus. Chamado por nomes diferentes. Yah, Deus, Alá, mesmo sangue, mesmo sozinho, mesmos sonhos. E, ainda assim, séculos de guerras, divisões e mortes. Por um livro. Por um nome. Por um Deus que talvez, só talvez, seja o mesmo. Você conheceu hoje a verdade por trás do livro mais poderoso da humanidade. Mas este é só o começo. Na próxima revelação, vamos falar sobre os livros que foram proibidos pela Igreja e o que eles diziam sobre os anjos caídos, o inferno e os filhos dos deuses. Inscreva-se. Compartilhe este fragmento. Porque nem toda modernidade é feita de luz.